E quando veio Roboão a Jerusalém, juntou da casa de Judá e de Benjamim 180.000 homens escolhidos de guerra, para lutar contra Israel e voltar o reino a Roboão. Mas foi palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas em Judá e Benjamim, dizendo-lhes: Assim disse o Senhor, não subais nem luteis contra vossos irmãos, volte-se cada um para sua casa, porque eu fiz este negócio. E eles ouviram a palavra do Senhor, e voltaram-se, e não foram contra Jeroboão. E habitou Roboão em Jerusalém, e edificou cidades para fortificar a Judá. E edificou a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Bet-zur, e a Socó, e a Adulão, e a Gueite, e a Maressa, e a Zif, e a Adoraim, e a Laquis, e a Azeca, e a Zorá, e a Aijalon, e a Hebron, que eram em Judá e em Benjamim, cidades fortes. Fortificou também as fortalezas, e pôs nelas capitães, e alimentos, e vinho, e azeite, e em todas as cidades, escudos e lanças. Fortificou-as, pois, em grande maneira, e Judá e Benjamim lhe estavam sujeitos. E os sacerdotes e levitas que estavam em todo Israel, se juntaram a ele de todos seus termos, porque os levitas deixavam seus campos e suas possessões, e se vinham a Judá e a Jerusalém, pois Jeroboão e seus filhos os lançavam do ministério do Senhor, e ele se fez sacerdotes para os altos, e para os demônios, e para os bezerros que ele havia feito. Além daqueles acudiram também de todas as tribos de Israel os que haviam posto seu coração em buscar ao Senhor Deus de Israel, e vieram-se a Jerusalém para sacrificar ao Senhor, o Deus de seus pais. Assim fortificaram o reino de Judá, e confirmaram a Roboão filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. E tomou-se Roboão por mulher a Maalate, filha de Jeremote filho de Davi, e a Abiaiú, filha de Eliabe filho de Jessé, a qual lhe gerou filhos, a Geus, e a Samaria, e a Zaão. Depois dela tomou a Maaca filha de Absalão, a qual lhe pariu Abias, a Atais, Isa, e Selomite. Mas Roboão amou a Maaca filha de Absalão sobre todas suas mulheres e concubinas, porque tomou 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E pôs Roboão a Abias filho de Maaca por cabeça e príncipe de seus irmãos, porque queria fazer-lhe rei, e fez-lhe instruir, e dispersou todos os seus filhos por todas as terras de Judá e de Benjamim, e por todas as cidades fortes, e deu-lhes alimentos em abundância, e buscou para eles muitas mulheres. E quando Roboão havia confirmado o reino, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. E no 5º ano do rei Roboão subiu Sisaque rei do Egito contra Jerusalém, porquanto se haviam rebelado contra o Senhor, com 1.200 carros, e com 60.000 cavaleiros. Mas o povo que vinha com ele do Egito não tinha número, a saber, de líbios, suquitas, e etíopes. E tomou as cidades fortes de Judá, e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías profeta a Roboão e aos príncipes de Judá, que estavam reunidos em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim disse o Senhor, vós me deixastes, e eu também vos deixei em mãos de Sisaque. E os príncipes de Israel e o rei se humilharam, e disseram: Justo é o Senhor. E quando viu o Senhor que se haviam humilhado, foi palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes os salvarei em breve, e não se derramará minha ira contra Jerusalém por mão de Sisaque, porém serão seus servos, para que saibam que é servir a mim, e servir aos reinos das nações. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, a Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, tudo levou, e tomou os paveses de ouro que Salomão havia feito, e em lugar deles fez o rei Roboão paveses de bronze, e entregou-os em mãos dos chefes da guarda, os quais guardavam a entrada da casa do rei. E quando o rei ia à casa do Senhor, vinham os da guarda, e traziam-nos, e depois os voltavam à câmara da guarda. E quando ele se humilhou, a ira do Senhor se separou dele, para não destruí-lo de todo. E também em Judá as coisas foram bem. Fortificou-se, pois Roboão, e reinou em Jerusalém. E era Roboão de 41 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, cidade que escolheu o Senhor de todas as tribos de Israel, para pôr nela seu nome. E o nome de sua mãe foi Naamá, amonita. Roboão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus, o Senhor. E as coisas de Roboão, primeiras e últimas, não estão escritas nos livros de Semaías profeta e de Ido vidente, no registro das linhagens. E entre Roboão e Jeroboão havia perpétua guerra. E descansou Roboão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, e reinou em seu lugar Abias seu filho. Aos 18 anos do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Judá, e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Micaia filha de Uriel de Gibeá, e havia guerra entre Abias e Jeroboão. Então ordenou Abias batalha com um exército de 400.000 homens de guerra valentes e escolhidos, e Jeroboão ordenou batalha contra ele com 800.000 homens escolhidos, fortes e valentes. E levantou-se Abias sobre o monte de Zemaraim, que é nos montes de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Não sabeis vós, que o Senhor Deus de Israel deu o reino a Davi sobre Israel para sempre, a ele e a seus filhos em aliança de sal? Porém Jeroboão filho de Nebate, servo de Salomão filho de Davi, se levantou e rebelou contra seu senhor, e se achegaram a ele homens vãos, filhos de iniquidade, e puderam mais que Roboão filho de Salomão, porque Roboão era jovem e tenro de coração, e não se defendeu deles. E agora vós tratais de fortificar-vos contra o reino do Senhor em mão dos filhos de Davi, porque sois muitos, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez por deuses. Não lançastes vós aos sacerdotes do Senhor, aos filhos de Arão, e aos levitas, e vos haveis
feito sacerdotes à maneira dos povos de outras terras, para que qualquer um venha consagrar-se com um bezerro e 7 carneiros, e assim seja sacerdote dos que não são deuses. Mas enquanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e não lhe deixamos, e os sacerdotes que ministram ao Senhor são os filhos de Arão, e os levitas na obra, os quais queimam ao Senhor os holocaustos cada manhã e cada tarde, e os perfumes aromáticos, e põem os pães sobre a mesa limpa, e o candelabro de ouro com suas lâmpadas para que ardam cada tarde, porque nós guardamos a ordenança do Senhor nosso Deus, mas vós o deixastes. E eis que Deus está com nós por cabeça, e seus sacerdotes com as trombetas do júbilo para que soem contra vós. Ó filhos de Israel, não luteis contra o Senhor o Deus de vossos pais, porque não vos sucederá bem. Porém Jeroboão preparou uma emboscada para vir a eles pela retaguarda, e estando assim diante deles, a emboscada estava à retaguarda de Judá. E quando olhou Judá, eis que tinha batalha diante e às costas, por isso que clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Então os de Judá levantaram grito, e assim que eles levantaram grito, Deus derrotou a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E fugiram os filhos de Israel diante de Judá, e Deus os entregou em suas mãos. E Abias e sua gente faziam neles grande mortandade, e caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, mas os filhos de Judá se fortificaram, porque se apoiavam no Senhor o Deus de seus pais. E seguiu Abias a Jeroboão, e tomou-lhe algumas cidades, a Betel com suas aldeias, a Gesana com suas aldeias, e a Efraim com suas aldeias. E nunca mais teve Jeroboão poderio nos dias de Abias, e feriu-lhe o Senhor, e morreu. Porém se fortificou Abias, e tomou 14 mulheres, e gerou 22 filhos, e 16 filhas. Os demais feitos de Abias, seus caminhos e seus negócios, estão escritos na história do profeta Ido. E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como se deve, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito, pois aos que desde antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem justifica. Quem nos condenará? Cristo Jesus é o que morreu, além disto é o que também ressuscitou, o que também está à direita de Deus, e que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A aflição, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, pois por causa de ti somos entregues à morte o dia todo, somos contados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Filho meu, deixa de ouvir a instrução, então te desviarás das palavras de conhecimento. A má testemunha escarnece do juízo, e a boca dos perversos engole injustiça. Julgamentos estão preparados para zombadores, e açoites para as costas dos tolos.